Jesus é a única forma, a única verdade, a única vida. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus. Sofrimento na cruz. Pedro escreve, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. E o livro de Hebreus também declara, mas Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Eu frequentemente ouvi prelados e pessoas ligadas à Igreja Católica ensinarem que Maria sofria pelos pecados, dizendo que eles não entendem o que significa sofrer pelos pecados. Sofrer pelos pecados significa sofrer de forma vicária, como substituto, e significa aceitar a punição infligida por Deus. A palavra de Deus deixa isso claro em Isaías 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e isso profeticamente se refere a Cristo. O último versículo de Romanos 4 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões. Pedro diz que Jesus é o Cristo e que, portanto, suportou nossos pecados. E sofrer pelos pecados envolve a morte, porque o preço dele é a morte. Portanto, Maria não sofreu absolutamente por nós. Essa comparação poderia prosseguir indefinidamente, como a aparição atribui a Maria praticamente cada atributo encontrado apenas em Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz que todos pecaram, com exceção de Jesus. E a aparição declara não ter pecados. Jesus é o novo Adão, a aparição declara ser a nova Eva. Jesus ascendeu fisicamente, embora a aparição diga que Maria foi fisicamente assumida. Jesus sozinho destruiu as obras de Satanás, e a aparição diz que Maria irá esmagar a serpente. A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, enquanto a aparição se refere a Maria como a estrela da manhã. Apesar das declarações da aparição, Deus zela por sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Examinamos apenas mensagens aprovadas pela Igreja e as de Medjugorje. E mesmo assim, elas claramente contrariam a Bíblia. Certamente a humilde serva do Senhor jamais chamaria atenção sobre si mesma. Nem a Virgem Maria iria contradizer a palavra de Deus. Se não é a Maria de Nazaré, como explicar esses acontecimentos? Quem ou o que estaria por trás dessas manifestações? Algumas das mensagens das aparições são vergonhosamente não bíblicas. Eu sou quem está ligada à Santíssima Trindade. Eu sou a Virgem da Revelação. Mas Deus declara, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Meus filhos, eu sou a porta para o paraíso e o auxílio na terra. No Sermão da Montanha, o Senhor se referia à longa estrada que levaria à destruição, e muitos encontrariam aquele caminho. Mas depois ele fala sobre a estrada estreita, em suma, ele próprio, e que poucos a encontrariam. Portanto, nessa estrada estreita só há um caminho para Deus. E Jesus disse, eu sou a porta, e certamente quem por mim entrar será salvo. Só há um caminho para o céu, e é através do Cristo crucificado. Há muitos outros problemas. Por exemplo, a aparição ordena que seus seguidores venerem suas imagens. Como mãe, eu quero lhes dizer que estou aqui com vocês, representada pela imagem que aqui está. Cada uma de minhas imagens é sinal de minha presença e os lembrará de sua Mãe Celestial. Portanto, devem ser honradas e colocadas em local de grande veneração. Devem olhar com amor para cada imagem de sua Mãe Celestial. Isso contrasta com a ordem do Senhor fornecida no Deuteronômio.
Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher. A aparição também pediu que fossem construídos santuários para sua homenagem em todo o mundo. Eu ardentemente desejo um templo construído para mim aqui, onde eu possa aparecer e demonstrar todo o meu amor, compaixão, auxílio e proteção. Eu sou sua mãe misericordiosa. A maioria das aparições pede que se construam santuários, e milhares deles foram construídos por todo o mundo. E as pessoas vão lá se ajoelhar perante a Maria. Eu os vejo ajoelhando, andando de joelhos em Fátima e outros lugares. E eles fazem isso por penitência, tentando obter a graça de Maria. Não é preciso fazer isso. Além do mais, não precisamos dos favores de Maria. Precisamos da redenção de Cristo, de sua graça e misericórdia. Eles nos vêm de graça, não por obras, senão não seriam graças. Portanto, não se pode obtê-las. E jamais, na Bíblia, ninguém se prostrou diante de Maria, mesmo quando ela estava dando à luz a Jesus Cristo. Quando diz que eles o adoraram, eles não se curvaram diante de Maria ou de José. Quando as aparições apontam para Maria e pedem que as pessoas lhe façam grande reverência, que a honrem com santuários e outras coisas, isso vai de encontro à Escritura, pois Jesus nos disse que o Espírito Santo nos levaria a adorar Jesus e apenas a Ele. As aparições que ainda hoje existem não são de Maria da Bíblia, porque as aparições chamam a atenção sobre si mesmo. E a Maria da Bíblia apontava para Jesus Cristo. Se as aparições não são de Maria, quem então estaria aparecendo? Ironicamente, a própria aparição nos dá a resposta. Eu sou Maria, a rainha dos céus e dos anjos. Ela é sem dúvida a rainha dos céus, ela é a mãe de Deus. É a nossa mãe. Não há outra mulher nesse mundo que possa se comparar à nossa mãe abençoada. Frequentemente surgem dizendo ser a rainha dos céus. É interessante à luz da Escritura, porque no Velho Testamento, Jeremias fala sobre a rainha dos céus como uma abominação diante de Deus. Repetidamente no livro de Jeremias, Deus identifica a rainha dos céus como uma deusa pagã e reprime seu povo de segui-la. Meu povo apanha lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu e oferecem libações a outros deuses a fim de me provocarem a ira. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Jeremias 7, 18, 20. Sempre que eu ouço o título Rainha dos Céus, lembro da profecia do livro de Jeremias, quando Deus, Jeová, proíbe as pessoas de oferecerem sacrifícios à Rainha dos Céus e que isso era contra a sua vontade e que ele fica irado porque ele é um ciumento, um Deus zeloso e que não dá a sua glória para ninguém. A única referência à Rainha dos Céus na Bíblia é de uma divindade mulher que foi condenada por Deus nos capítulos 7 e 44 de Jeremias, no Velho Testamento. Ele é o construtor de pontes entre Deus e o homem. Se você tentar pegar um desvio à esquerda ou à direita, jamais chegará lá. É apenas através de Jesus e ponto final. A Bíblia declara com clareza: há apenas um Deus e um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. A aparição não só proclama ser nossa mediadora e intercessora, mas também diz ser nossa advogada junto a Deus. O mundo se degenera de tal forma que foi necessário que o Pai e o Filho me enviassem ao mundo para todos os povos,
para ser advogada deles e para salvá-los. 1 João 1,2 nos diz que se qualquer homem pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Apenas Cristo é justo e, portanto, ele, com sua justiça, pode interceder e advogar pelos pecadores. Essas regras pertencem exclusivamente a Cristo e não podem, de forma alguma, ser atribuídas a Maria. Jesus Cristo é nosso advogado. Ele jamais sugeriu que alguém chegaria até ele através de Maria, não nessa terra e nem em outra. Isso não está declarado e, portanto, denigre Jesus Cristo. Porque não podemos ir direto a ele. Ele é meu Salvador, é ele que me ama. E disse que chegaremos ao Pai através dele. Então, onde entraria Maria? A Bíblia não diz isso. Além dessas alegações, a aparição diz que veio para salvar o mundo. Eu os conclamo a se abrirem totalmente através de mim, para que através de cada um de vocês eu possa ter a capacidade de converter e salvar o mundo. Eu apenas sou capaz de salvá-los das calamidades que virão. Aqueles que colocam a confiança em mim serão salvos. Eu acho que é importante o que diz Mateus capítulo 1, quando o anjo aparece para José para anunciar o nascimento. Ele primeiro menciona Maria, que dará à luz a um filho. Esse é o papel dela, dar à luz a um filho. E depois ele diz a José o que deverá fazer, que deverá chamá-lo Jesus, porque ele salvará todos de seus pecados. Então, Maria devia dar à luz a um filho, José devia dar seu nome, mas Cristo é o Salvador. Ele irá salvar as pessoas de seus pecados, e é claro que Pedro afirma em sua primeira epístola que não somos redimidos através do ouro e da prata corruptíveis, mas com o sagrado sangue de Cristo, como o Cordeiro sem mancha nem pecados. Só há um Salvador dos homens. Cristo mesmo disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estejam perdidos. Maria reconhece que é pecadora e que precisa de um Salvador. E isso nós podemos ver pela Escritura, que ela pede que Jesus se torne o seu próprio Salvador. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que bela declaração de Maria. Veja a simples e humilde Maria. O apóstolo Pedro proclamou que Jesus é a pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E na Bíblia Deus proclama em Oséias 13:4: não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Além do mais, a aparição atribui a si outras características que apenas Deus possui. Por exemplo, ela diz ser onipresente. Jamais estarão sós. Meu coração imaculado irá ser seu refúgio e o caminho que os levarão a Deus. Em todos os momentos devem ser o que eu gostaria que fossem. Em cada momento devem fazer o que eu faria. Não tenham medo, porque sempre estarei perto de vocês. Não fiquem tristes. Eu estou com todos vocês, mesmo que não me vejam. Eu sou a mãe de todos os pecadores. Uma coisa impressionante sobre as aparições é que ela declara estar no mesmo lugar, na mesma hora, por todo o mundo. Isso é declarar ter atributos de divindade. Somente Deus tem o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Estão atribuindo qualidades de Deus a Maria, que foi uma humilde serva do Senhor, obediente a Ele, um exemplo maravilhoso para os fiéis, mas certamente não é a Maria onipresente, onisciente e onipotente do catolicismo romano. É claro que Jesus, Todo-Poderoso, prometeu a seus seguidores: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A aparição se proclama como a corredentora.
Eu estou aqui como corredentora e advogada. Tudo deve estar concentrado nisso. Repitam comigo. O novo dogma será o dogma da corredentora. Até que eu seja reconhecida onde a Santíssima Trindade deseja que eu seja, eu não pararei de exercer completamente o meu poder. No trabalho maternal de corredenção e de mediação universal de graças. A ideia de que Maria seja a corredentora de Jesus Cristo é contrária ao entendimento bíblico. Uma coisa é ser um pouco heterodoxo, um pouco periférico, mas outra coisa é ir diretamente em oposição à verdade central da Bíblia. Não estamos falando de detalhes. Muitas denominações possuem exagero de ponto de vista sobre questões periféricas. Estamos falando em contrariar o tema central do Evangelho. E quando digo Evangelho, eu falo sobre o tema que Deus expôs em Gênesis capítulo 3 até o final. E é por isso que tais afirmações, alegações, são antibíblicas. Não apenas não bíblicas, são antibíblicas. E, portanto, perigosas. Em Apocalipse lemos sobre Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E através da Bíblia Deus reitera que apenas Ele seja o Redentor. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Além dessas asserções bíblicas, a aparição de Maria alega sofrer e até mesmo expiar os pecados. Eu amo vocês mesmo quando estão longe de mim e de meu filho. Eu peço para que não permitam que meu coração derrame lágrimas de sangue pelas almas que estão se perdendo através dos pecados. Por longo tempo venho sofrendo por vocês. Para que meu filho não os abandone, eu sou forçada a orar para ele sem parar. Por mais que façam, jamais poderão reparar a dor que senti por vocês. Eu corajosamente afirmo que o sofrimento dele se tornou meu sofrimento, porque o coração dele era meu. E como Adão e Eva trocaram o mundo por uma maçã, de certa forma meu filho e eu redimimos o mundo com um coração. Em muitas aparições que as pessoas têm de Maria hoje em dia, ela declara sofrer e expiar com Jesus. Isso não é bíblico porque a Bíblia declara que Cristo sofreu por nossos pecados. Na verdade, quando ele morreu, ele disse que tudo estava terminado, que tinha pagado por nossos pecados. Além do mais, a Rainha dos Céus frequentemente aparece com um bebê, presumivelmente Jesus. Queridos filhos, estou com meu filho nos braços. Eu quero lhe pedir que seja luz para todos nos anos que virão. Quero lhe invocar novamente para viver minhas mensagens. Às vezes, nessas aparições, Maria surge segurando um bebê, Jesus vivo. E, novamente, eu diria que isso é uma artimanha do inimigo. Porque Jesus, como sabemos, foi crucificado como homem e não irá voltar então como um bebê. A Bíblia diz claramente que ele irá voltar como homem para salvar este mundo. Novamente, isso evidencia as pessoas que buscam a verdade, que essas visões ou aparições não são de Deus. Pedro escreve: pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e a potestades. Se Jesus está em seu corpo glorificado, reinando nos céus, então a Rainha dos Céus deve estar apresentando um falso Cristo. A Rainha dos Céus existe há milênios, seduzindo e enganando o povo de Deus. É possível que ela seja a entidade que personifica Maria. A Bíblia indica que ela estaria ativa durante os últimos dias.
As Escrituras nos falam de uma mulher perversa, uma senhora e rainha que irá enganar as nações? No livro do Apocalipse, há o relato de uma rainha que irá influenciar o mundo. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, pois que ela diz em seu coração, estou assentada como rainha. No livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, João revela parte de sua visão, que nos últimos dias haverá uma mulher malvada que fará parte de um logro que enganará todo o mundo. E há referência de que a mulher seja uma rainha.